pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, meninas da ETEC, pelo convite. É muito importante essa semana tecnológica para vocês. E eu faço com muito prazer esse vídeo aí para acrescentar um pouquinho de conhecimento para todas e todos, né? E desde já agradeço mais uma vez o convite. Meu nome é Rivanilson, eu sou professora da ETEC Adolfo Berezinha, aqui de Mongaguá. Então vamos falar um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Algumas doenças que acometem bastante o ser humano e que hoje em dia a gente vê que é um tema bastante atual, embora sejam infecções seculares, né? Que de muitos séculos existem essas doenças, essas infecções, elas estão cada vez mais no nosso dia a dia, né? A gente ouve falar aí é causa de óbito e de internação e também de tratamentos medicamentosos, tá bom? Então vamos falando um pouquinho sobre elas. Então são doenças causadas por vírus, bactérias, e outros agentes aí, né? São transmitidas principalmente por contato sexual sem o uso de preservativo, de uma pessoa infectada para outra. Geralmente vão se manifestar através de ferimentos, corrimentos, bolhas ou verrugas. Além disso, algumas ISTs são transmitidas também da mãe infectada para o bebê, durante a gravidez ou durante o parto e também durante a amamentação. Algumas manifestações, algumas contaminações também ocorrem por transfusões de sangue contaminado ou compartilhamento de seringas e agulhas no uso de drogas injetáveis. Também são meio de transmissões para as ISTs. Hoje, nós não falamos mais só doenças sexualmente transmissíveis, nós falamos infecções, né? Porque o indivíduo portador infecta o outro, né? E existem as manifestações de sinais e sintomas, por isso houve essa mudança na nomenclatura para IST, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a AIDS, né? Que teve aquele boom lá em 1976 e dizimou diversas pessoas, né? É considerado uma pandemia, né? Porque é uma infecção que atinge mundialmente diversos países e antigamente a gente falava muito sobre os grupos de risco, que eram principalmente os homossexuais e as profissionais do sexo. Hoje já não falamos sobre grupo de risco e sim comportamento de risco, que é o indivíduo ter a relação sexual sem o uso de preservativo, ok? Então, no caso da AIDS, o agente causador é o vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que atinge principalmente o sistema imunológico do indivíduo. A transmissão é por contato sexual, transfusão de sangue, práticas de compartilhar agulhas e seringas, materiais de acupuntura, tatuagem e outros objetos perfurantes, cortantes podem apresentar perigo. Quando? Quando não são descartáveis, quando não são esterilizados, ok? E também existe a contaminação da mãe para o filho. Esses folhetos explicativos estão em toda a rede pública, como o que pega AIDS, como o que não pega AIDS, porque é uma infecção que existe diversos mitos, né? E também, até hoje, existe um preconceito desta doença. Embora a gente sabe que existem pessoas que são portadoras e têm o vírus dentro do seu organismo por muitos anos. Eu conheço pessoas que têm o vírus, por exemplo, há 20 anos, 30 anos, enfim. O surgimento da doença, que é a AIDS em si, vai depender muito do sistema imunológico de cada indivíduo. E também, claro que se a pessoa não faz o tratamento, ela vai estar mais suscetível a doenças oportunistas, ok? Sabemos também que o vírus, ele
tem um curto período de vida no meio ambiente, tá? Então ele sai da corrente sanguínea do portador, ele fica muito pouco tempo no meio ambiente, ele dura fração de segundos vivo e logo ele morre, tá? Agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a progressão e seus sintomas. O período de incubação, que é quando o vírus ele fica dentro do organismo buscando se replicar, dura de 2 a 4 semanas. Os primeiros sintomas: febre, calafrio, manchas no corpo que desaparecem normalmente sem tratamento. Em seguida, ocorre uma fase assintomática, onde o paciente ou o portador ele é denominado soropositivo, porém ele ainda não desenvolveu a doença chamada AIDS, tá? Que é uma fase secundária dessa infecção. Então, posteriormente, quando o número de linfócitos encontra-se baixo do nível crítico, surgem os sintomas. Os linfócitos, né, são os nossos soldadinhos de defesa do nosso sistema imunológico, e quando ele está baixo, significa que a tua imunidade está baixa. Então começa a aparecer cansaço, tosse, a perda de peso progressiva, as diarreias, a inflamação de gânglios principalmente, né? E aí são os gânglios da região cervical, ou seja, do pescoço, eles começam a ficar aumentados, ou os gânglios da região inguinal, que é a virilha, começam a ficar aumentados também e palpáveis, né? Então, pode ocorrer o suor noturno devido às doenças oportunistas, que as mais comuns são a pneumonia, a herpes simples, a gripe, a candidíase, e que pode levar à morte o indivíduo sem o tratamento. Sintomas característicos também ocorrem o sarcoma de Kaposi, que é uma espécie de câncer epidérmico, né? É esse aparecimento de bolhas avermelhadas, disseminadas no corpo inteiro, e principalmente no indivíduo que está numa fase final já da doença da AIDS. Ocorre também outra doença oportunista, que é a herpes, principalmente nos lábios, né, no canto dos lábios, né? A candidíase bucal, que é outra doença oportunista, bastante dolorosa. Como detectar? Através de teste sorológico, ou seja, coleta de sangue, ou também existem os testes, hoje em dia na rede pública, principalmente nas USFs, os AFAs, né, tem à disposição os testes para HIV, que qualquer indivíduo pode pedir para o médico ou a enfermeira realizar esse teste e é disponibilizado de modo gratuito, né? O uso de preservativo na relação sexual, durante a relação sexual, ele é extremamente indicado para a prevenção, inclusive no sexo oral, que é um mito, né? É uma dúvida, né, de muitas pessoas, porém é indicado. Evitar compartilhar objetos pérfuro-cortantes, evitar receber doações de sangue e hemoderivados que não tenham sido testados para HIV, né? Então é importante ter essa prevenção. O tratamento, gente, o tratamento é um pouco dispendioso, pode trazer algumas reações adversas, mas é extremamente necessário para diminuir a carga viral, tá? E atrasar esse número essa baixa, né, de número de linfócitos, aumentando principalmente a longevidade do paciente e da sua qualidade de vida, porque essa doença ela não tem cura ainda e não tem vacina. Então, o coquetel, que é também chamado de quimioprofilático, geralmente são um número significativo de comprimidos pela manhã, à tarde, à noite, e muitas vezes o indivíduo acaba, né, não fazendo uso da terapêutica necessária pelo tempo determinado, porque ele tem reações adversas, principalmente a nível de estômago, coloração de pele. Porém, não existe outro tratamento que não seja esse no momento, tá? E lembrando, né, que aqui no Brasil é distribuído na rede pública de forma gratuita, tá? Temos também outra doença importante aqui, que é o HPV. Também o agente causador é o vírus papiloma humano,
né? E a gente sabe que existem pelo menos 30 subtipos estudados, né? Sendo que os casos mais comuns são causados pelo HPV, ou seja, o vírus que vai causar a infecção sexualmente transmissível, porque existe também alguns subtipos de HPV que causam o câncer, tá? Não necessariamente a infecção sexualmente transmissível. Porém, ele também é devastador, ocorre por contato direto com a pele afetada do indivíduo, porque existem as verrugas e dentro destas verrugas, que geralmente acometem o trato geniturinário, essas verrugas estão colonizadas por este vírus, tá? E o contato sexual é quando se dá essa transmissão, tá? Quando ele é desprotegido. A progressão e os sintomas, na maioria dos casos, essas verrugas elas são indolor, não tem dor. Porém, né, elas são progressivas, elas vão aumentando de tamanho e vão formando outras ao redor, tá? Essas verrugas também elas podem acometer a parte interna, como por exemplo o trato interno do pênis, ou seja, o canal uretral, e também a vagina e o colo do útero, tá? Então é uma infecção que acaba invadindo, essas verrugas acabam invadindo. Aqui nós temos um colo de útero normal e um colo de útero totalmente inflamado com as lesões, ok? O diagnóstico é através do exame Papa Nicolau, tá? Que é aquele exame preventivo, principalmente para as mulheres, né? Que é feito na rede pública, e aí vai ter o seu resultado, né? Geralmente com a presença positiva aí do HPV. Também pode ser feita a colposcopia, que é a visualização do útero internamente, através de um aparelho que pode detectar de modo microscópico. A peniscopia, que vai identificar lesões dentro do trato peniano, né? E a biópsia, que a biópsia é a retirada de uma pequena parte do tecido que tem a lesão, para fazer análise, ok? A prevenção é uso de preservativo durante a relação sexual, e também hoje nós temos vacina. Desde 2016, se eu não me engano, já existe essa vacina e é disponibilizada na rede pública de modo gratuito. Existem diversas campanhas aí, principalmente para vacinar os adolescentes, né, e pré-adolescentes, porque hoje se sabe que a vida sexual está cada vez mais precoce, não é verdade? E também existe aquela questão do abuso sexual, estupro, enfim. Então é necessário tomar todos os cuidados possíveis, tá? Então nós temos a vacina. O tratamento, ele visa eliminar principalmente as verrugas e as lesões através de procedimento cirúrgico, tá? E o procedimento cirúrgico vai fazer o quê? Vai remover essas verrugas, né, do trato geniturinário, né, feminino ou masculino, vai retirar de modo cirúrgico essas verrugas, ou vai fazer o procedimento de aplicação de ácido tricloroacético de modo local na lesão, para que seja eliminado gradativamente. Temos também outra doença, que é a sífilis. Sim, a sífilis é uma doença antiguíssima, né, secular também, porém ela é causada por bactéria, Treponema pallidum, e a transmissão é contato sexual desprotegido. Progressão e sintomas, sinais são vários, dependendo do estágio da doença, né? Porque tem sífilis primária, sífilis secundária, sífilis terciária, que eu não vou aprofundar aqui com vocês, né? Porém, a gente vai ver sim alguns sintomas importantes para que vocês
possam identificar em alguém ou possam transmitir essas informações, porque eu acho extremamente importante. Aqui na Baixada Santista tem muitas pessoas contaminadas por sífilis. Eu tenho 22 anos de carreira, estou na área da saúde há muitos anos, então mesmo hoje eu vejo as colegas comentando sobre o quanto aumentou o índice de sífilis, principalmente aqui na Baixada, e esse índice está cada vez maior e principalmente numa faixa etária menor de 15 anos, tá? Então a prevenção é o uso de camisinha durante as relações sexuais e ainda bem que o tratamento tem o uso de antibióticos, porque são antibióticos que existem na rede pública, tá? Apenas é um pouco desconfortável esse uso de antibióticos, porque ele é injetável e é utilizado benzetacil. A benzetacil 2.400 gramas, né? Ou seja, são 2 frascos, são geralmente 2 injeções e utilizado 2 vezes por semana, por 30 dias. Esse é um protocolo que é realizado na rede pública e tem garantido eficácia na cura da doença, tá? Então, o não tratamento, gente, pode gerar complicações irreversíveis, principalmente no cérebro e no coração, tá? O ano passado eu fiz esta palestra numa sala que eu estava na ETEC para um grupo de alunos do turismo e a gente falando muito sobre sífilis, sobre a questão dos índices e tal. E no final da minha aula veio um rapaz conversar comigo que ele tinha feito sexo desprotegido com um parceiro que ele estava há pouco tempo e ele estava preocupado porque tinha aparecido uma lesão e ele se incomodou um pouco, mas aquela lesão desapareceu em uma semana. Aí eu sugeri que ele fizesse o teste para sífilis, né? Indiquei o local, né? Porque o local que faz esse tipo de tratamento, acompanhamento e fornece medicações é o Serviço de Atendimento Especializado, chamado SAI. Cada município tem a sua nomenclatura, né? Então aí na Praia Grande é geralmente o CRAT ou o SEMAS, aqui em Mongaguá é o SAI, em Itanhaém chama-se CINE, que são serviços de atenção para as doenças infecto, né? Então esse rapaz, esse meu aluno, ele foi aonde eu indiquei, fez os testes e consequentemente veio a dar positivo para sífilis. E graças a Deus ele não teve nenhuma sequela, ele tratou o mais rápido possível e deu super certo. E o mais importante, pessoal, é assim, você identificou a doença, procura conversar com esse parceiro para ele também ir até a rede pública e se tratar. Não faça o tratamento sozinho. Se você tem um parceiro fixo ou não fixo, não deixe ele transmitir esse vírus ou essa bactéria para mais pessoas. Procure alertar, né? E que essa pessoa também possa estar fazendo o tratamento o mais rápido possível. Aqui nós temos algumas lesões primárias, tá? Que são as exantemáticas. Elas podem acometer a planta dos pés, a palma das mãos, ok? Temos também a goma sifilítica, que são lesões nodulares que sofrem um processo de degeneração no tecido epidérmico. Lembrando que essas lesões nodulares, elas estão totalmente colonizadas pela bactéria da sífilis. Então, pode se romper, pode produzir um conteúdo purulento, né? E pode contaminar outras pessoas. Falando sobre uma outra doença também, que é uma infecção sexualmente transmissível, é a herpes genital, né? Que causada por o vírus da herpes tipo 1 ou tipo 2, e a transmissão também é o contato sexual desprotegido, né? Os sintomas, tem aquele período de incubação? Sim, 2 semanas até aparecer os primeiros sintomas, que são erupção de bolhas e feridas que ardem e coçam o tempo todo e incomodam bastante, tá? O diagnóstico é feito através de análise clínica, ou seja, o médico vai fazer a inspeção, vai procurar saber informações sobre a vida sexual do indivíduo, se usa
preservativo ou não, e fazer o exame de sangue para detectar se é uma herpes mesmo. A prevenção comum para todos, sempre preservativo durante a relação sexual, ok? O tratamento nesse caso são medicamentos virais que buscam combater os sintomas e suas complicações, né? Principalmente as complicações. Lembrando que a complicação da herpes é muito grave também. Ela pode causar surdez, pode causar alterações neurológicas, ok? Mas é uma doença também que não tem cura, ou seja, o indivíduo vai permanecer por um bom tempo com esse registro, com esta memória dentro do sangue que ele teve contato com herpes, com esse vírus. Porém, ele depois do tratamento ele não vai ter os sintomas, vai redimir esses sintomas. Mas se houver uma baixa de imunidade, novamente ele pode surgir com essa doença, ok? Porque é uma doença que guarda um registro dentro do nosso sangue, ok? Outra infecção importante, secular, né? Ou seja, há muitos anos, acometia principalmente mulheres que tinham, né, atividade sexual aí, como as garotas do sexo, ou antigamente chamadas de prostitutas, né? Hoje em dia não se tem endereço mais, não se tem mais grupo de risco, como eu falei, essa identidade não existe, e sim comportamento de risco, tá? É uma doença causada por bactéria, a Neisseria gonorrhoeae. A transmissão é o contato sexual, durante o parto também pode infectar o concepto e pode causar até cegueira no bebezinho, né? Pode haver também a contaminação indireta. Como que se dá essa contaminação indireta? Lembrando que a gonorreia ela é uma infecção que uma das manifestações principais é o corrimento abundante, um corrimento purulento, que tem uma característica tanto amarelada como esverdeada, vai depender muito, mas acomete homens e mulheres. Quando essa contaminação é indireta, é porque existiu uma contaminação do corrimento com uma superfície, tá? Ou seja, o indivíduo portador, ele sentou num vaso sanitário ou num banco, numa cadeira, houve essa saída dessa secreção naquela superfície, veio um outro indivíduo, sentou, e a gente sabe que isso produz um calor, e bactéria adora calor, né? E a bactéria vai adentrando na pele, né? Ela vai adentrando na pele até achar uma porta aberta para infectar o indivíduo sadio, ok? Então, por isso a gente fala de contaminação indireta, tá? A progressão é um período de incubação de 2 a 10 dias. No homem existe a ardência urinar, o aparecimento do corrimento purulento que sai da uretra e aí pode promover uma uretrite. Na mulher, 70% das mulheres não tem sintomas. Nas 30% ocorre a dor a urinar. Pode ocorrer também a incontinência, que é a perda daquela vontade, de sentir a vontade de urinar. Ela tem um escape de urina sem perceber. Isso a gente chama de incontinência, tá? E o próprio corrimento vaginal, tá? Esse corrimento, caso ele infecte o útero da mulher, pode causar até a infertilidade, ou seja, a mulher ficar estéril, tá? Na gonorreia aguda, que existe essa secreção purulenta na vulva ou no pênis, o sinal principal é o corrimento esverdeado ou amarelado, tá? Pode ocorrer até um pouco de sangue, né? Isso aparece de 2 a 8 dias depois do ato sexual desprotegido, tá? Após esses dias, a pessoa pode sentir a dor a urinar e um forte incômodo, tá? Se não tratar logo, é claro, gente, pode ficar estéril, pode ficar estéril. Sem o tratamento, a doença pode afetar também o sistema nervoso, os ossos e até mesmo o coração, provocando o quê? Infecções, tá? Na mulher é mais difícil perceber os sintomas.
Por isso, ela deve procurar um ginecologista sempre para garantir a sua própria segurança, né? Então, sentiu alguma coisa desconfortável em relação a essa região genital, procurar um médico pelo menos uma vez por ano, né? E sempre ficar atenta aos sinais e sintomas. As mulheres costumam demorar um pouco para perceber, porque existe aquela ideia, né? Esse corrimento não é nada, depois desaparece, tá? Mas aí você tem que relacionar também com o teu comportamento sexual, sempre, tá? O diagnóstico geralmente é clínico, tá? A prevenção é o uso de camisinha durante as relações sexuais, a higiene pessoal extremamente importante, e ainda bem que existe o tratamento com a penicilina, que pode promover a cura da doença, tá? A penicilina, ela é encontrada vastamente na rede pública, nas unidades de pronto atendimento, nos hospitais, para que seja fornecido para a população, tá bom? Lembrando também que na nossa região nós temos um hospital, que é o Emílio Ribas, e ele é o nosso maior apoiador e fornece tratamento para as infecções sexualmente transmissíveis, né? Tem tratamento, tem cirurgias, medicações, acompanhamento, principalmente para as pessoas portadoras de HIV e outras infecções transmissíveis, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Agradeço imensamente o convite mais uma vez desta escola maravilhosa que é a ETEC, né? A nossa rede de ensino. E atualmente, né, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, então a nossa maneira didática também foi reinventada, porque diante desse desafio nós tivemos que nos reinventar e descobrimos outras metodologias de ensino que são ferramentas assim maravilhosas, que está disponível aí para todos nós, e não deixa por menos, acabamos transferindo nosso conhecimento para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixo aqui o meu contato para vocês, se precisarem entrar para poder tirar alguma dúvida ou perguntar algo sobre o nosso sistema de atendimento, como que funciona. É claro que a maioria dos serviços hoje conta também com serviço de psicologia, principalmente com serviço de assistência social, para atender e acolher melhor esse usuário, e que aí muitas vezes vem com dúvidas, e às vezes vem se sentindo afetado psicologicamente com uma infecção sexualmente transmissível pelo seu parceiro, e tá aí à disposição de todos vocês, ok? Então, ocorre que o ato sexual concedido, né, desprotegido, existem muitos riscos, isso vocês já perceberam. Mas hoje também nós contamos aí com a questão do estupro, do abuso, que é o ato sexual não concedido, né? E também não deixa por menos, é importante tomar a precaução devida, é importante tomar as medicações, embora tenham as diversas reações aí, é importante tomar as medicações. Eu que trabalho nessa área da saúde, eu já sofri acidente com pérfuro cortante, já fiquei muito desesperada, desestruturada, porque a gente não sabe, né, como a gente todos estamos suscetíveis a esse tipo de acidente. Então, em um dado momento, eu já fiz medicação e acabei me perfurando. Tive que tomar os quimioprofiláticos para evitar o máximo ter contraído um HIV ou outras doenças aí, né, dessa ordem. Graças a Deus deu super certo. E também já houve momentos que eu me perfurei e tanto eu era não reagente como o paciente fonte era não reagente, e graças a Deus deu super certo. Então, assim, fiquem de olho, alerta máximo. Doença sexualmente transmissível não é brincadeira,
tá? E assim, quem vê cara não vê infecção, tá bom, gente? Então esse é o meu recado para vocês. Parabéns aí pela semana e força, foco e fé. Continuem estudando, continuem com a gente. Um beijo, um forte abraço para todos.